O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estava com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Abre-se a nós a oportunidade do encontro com a Palavra de Deus já pela manhã. E entendendo que o encontro com a Palavra de Deus não é outra coisa do que o encontro com um Tu que a nós se revela. Precisamos entender isto, à luz da tensão que cada vez se torna maior no Evangelho, dos discípulos que ainda estão com o coração, aquele coração a respeito do qual refletíamos no livro do Gênesis nesta semana, que torna-se endurecido pelo pecado, coração que encontra-se nas trevas e que não é capaz de receber a revelação de Jesus Cristo, neste momento ainda do Evangelho de Marcos que estamos acabando de escutar. Pedro toma a palavra e diz não daquilo que escutou, mas das suas próprias impressões. Ele, assim como nós, neste nosso coração endurecido e não raro obscurecido, devemos estar atentos àquilo que nos diz o Pai neste Evangelho de hoje. Eis o Filho. Eis a palavra encarnada, escutai-o. E assim nós nos lançamos na perspectiva da carta aos Hebreus, que se dirige também a um povo de coração endurecido, que atravessando o itinerário da fé, está querendo voltar atrás, aos ritos antigos, à lei judaica, desconfiado sobre se de fato valeu a pena ter compreendido Jesus Cristo como aquele que cumpre aquilo que foi anunciado pela lei e pelos profetas. A estes passos vacilantes, a este coração lento para compreender, como dos discípulos de Emaús, e fazendo este mesmo movimento, que é daqueles a quem se dirige o autor da carta aos Hebreus, que é do Cristo dizendo aos discípulos de Emaús e que também é o nosso. Nós estamos o tempo todo querendo voltar, retroceder, desanimar. O autor da carta aos Hebreus se dirige aos corações enfraquecidos dizendo: fé, confiança, foi pela fé. Será este o refrão que irá percorrer o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Portanto, vamos nos entender sobre o que é a fé, na perspectiva da liturgia da palavra oferecida a nós nesta manhã. Na primeira leitura que escutamos,
capítulo 11, versículo 1 da carta aos Hebreus, nós temos uma definição lapidar do que significa a fé. A fé é o fundamento das coisas que se esperam e uma prova das realidades que não se veem. A fé, aqui na tradução da primeira leitura, como está prevista no lecionário, é um modo de já possuir aquilo que se espera e uma convicção das realidades que não se veem. Precisamos, para conseguir entender este itinerário de fé do Antigo e do Novo Testamento, expresso nesta primeira leitura, ir aos conceitos gregos. Há duas palavras utilizadas aqui nesta primeira leitura. A primeira é a palavra hipóstasis. Esta palavra pode ser traduzida como substância, como realização, como consistência e como fundamento. Entendamos aqui substância, realização, consistência, fundamento, como aquilo no qual nós nos apoiamos de modo objetivo. Vamos traduzir isso para ficar fácil? Aqui nós temos este lecionário, que está sobre o ambão. Então, o ambão é a hipóstasis, é a substância, é o fundamento que permite amparar esta Bíblia, que permite amparar este microfone. O autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, está ajudando a entender que assim é a fé na vida de cada um de nós. Este fundamento, esta substância sólida, objetiva, a partir da fé, esta que seria a ideia. Abraão, a partir da fé. Abel, a partir da fé. Enoque, a partir da fé. Então, a partir da fé que nós saltamos. Ela é o fundamento a partir do qual nós construímos nossa casa. Não é isso que vai dizer o evangelista Mateus no Sermão da Montanha? Bem-aventurado, feliz é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas também há uma segunda palavra que o autor da carta aos Hebreus apresenta, que é a palavra elencos no grego, que pode ser entendida como uma prova. A fé é uma prova das realidades que nós ainda não podemos ver. Vamos nos entender sobre isso agora, não apenas do ponto de vista objetivo, mas do ponto de vista subjetivo, que não raro é esquecido. É porque a fé significa colocar-se numa relação. Não é simplesmente basear-se em, mas ao estar baseado em alguma coisa, estabelecer uma relação. É por isso a palavra hipóstasis no grego pode ser traduzida também como certeza, como firmeza, como garantia e como realização. Assim como a palavra elenco também no grego é não só a prova, mas uma esperança suscitada dentro de nós. E aqui é importante este passo. É porque há muita gente, e nós corremos esse risco, que até tem uma clareza objetiva daquilo que é a fé. Cremos em Deus, cremos nas suas palavras, cremos naquilo que está escrito na Escritura, cremos naquilo que está no catecismo, mas não conseguimos entender como isto pede de nós uma atitude subjetiva. A fé é uma atitude interna, é uma provocação. A fé significa ter firmeza, garantia e poder já antecipar. Quero frisar isto mais uma vez. Este componente subjetivo da fé, ele é extremamente importante. Por quê? Porque a fé é um salto num outro diante de nós. Não é diante de uma coisa, mas é diante de alguém a quem nós devotamos o nosso coração e tudo aquilo que somos. É por isso que a fé se alimenta da oração. É porque senão nós estaremos profundamente convencidos, mas não teremos a força para realizar. Se não falaremos coisas a respeito de Deus, compreendendo-o como um fundamento, mas isto não será experimentado concretamente na vida de cada um de nós. E diante das dificuldades e diante das incertezas, o que acontecerá conosco? Nós iremos voltar atrás. Cada um, nesta manhã, tem que estar provocado. A sua fé é só um entusiasmo? A sua fé é só uma questão da razão? A sua fé é apenas um saber de, ou um confiar-se-á, um envolver-se com, um entregar-se àquele que é o autor e o consumador da fé. Portanto, a fé parte de Deus,
nos atravessa, como uma solicitação profunda a nos lançarmos nele e a compreendermos que ele é a garantia e que nos envolve, e a fé é aquilo que nos leva em direção a Deus. Lembrando-nos daquilo que diz o apóstolo Paulo no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos. É nele, Cristo Jesus, que nós vivemos, somos e existimos. Essa consciência profunda. Deus é um tu, com o qual eu me relaciono. Alguém, à luz daquilo que escutamos no Evangelho, que eu devo escutar como uma pessoa. O Evangelho que nós acabamos de escutar, Pedro, diante da transfiguração, quer fazer ali, naquele espaço garantido, naquele fundamento, 3 tendas, uma para Cristo, outra para Moisés e outra para Elias, e sem se lembrar de que, na verdade, a transfiguração é uma antecipação para que os discípulos não se escandalizem com a cruz. Nós perdemos no jardim, junto com Adão e Eva, a possibilidade de fazer deste mundo um paraíso. Quem quer que queira fazer deste mundo um paraíso está, na verdade, iludindo-se. Este mundo, por consequência do pecado, é lugar de vale de lágrimas. Este mundo, por consequência do pecado, é um deserto. Portanto, nós nunca teremos uma certeza completa neste mundo, entende? É isto, lembremos-nos daquilo que diz o Papa Bento XVI no livro Introdução ao Cristianismo. A fé sempre pressupõe o protesto da descrença. A fé sempre pressupõe o protesto da descrença. E o que isso quer dizer? Todos nós, em algum momento, passando por alguma dificuldade e por algum sofrimento, nos perguntamos, será que eu tenho fé? E é justamente nos momentos de dificuldade da vida que nós percebemos a nossa fragilidade. É neste exato momento que nós temos que não nos escandalizar. É isso, não é? Nós nos escandalizamos de nós. Porque quando está tudo fácil, porque quando Deus está correspondendo às expectativas do nosso Narciso, a gente imagina que tem fé. O nosso coração se enche de alegria. Rezei a novena tal, alcancei tal graça. Estou fazendo tal coisa, a minha família tem saúde. Estou aqui neste rito, nesta religião, com latim, com incenso, com cânticos, com louvores, com exaltação. Aí está tudo bem. Mas quando vem a dificuldade, a gente não tenho fé, Deus se esqueceu de mim, mas eu que rezei tanto, mas eu que sou filho de fulano de tal, eu que fiz tal novena, eu que contribuo. Não, é exatamente neste lugar em que a fé está na sua máxima potência, porque a fé pressupõe o protesto da descrença. Sempre haverá dentro de nós essa suspeita, porque a fé é uma convicção de realidades que nós ainda não vemos. Para ter fé é preciso fazer como Enoque, como Noé, como Abraão. Nós repousamos nas promessas de Deus e esperamos neste tu, que nem sempre vai dar aquilo que a gente quer, mas que vai nos dar aquilo que é necessário e aquilo que é melhor para cada um de nós. E continua insistindo Joseph Ratzinger no livro Introdução ao Cristianismo. A fé também está sempre aberta ao protesto da descrença, porque esta é a lei do amor, não é? O amor nunca é uma certeza. Pensemos nos nossos relacionamentos. Não, eu vou amar o meu esposo, então eu tenho que ter certeza de que ele vai fazer aquilo que eu quero. Não, eu amo o padre, mas ele tem que fazer aquilo que eu quero. Como assim? Como assim não me escuta? Como assim não valida? Não está olhando para mim, está olhando para outra. Não. A lei e a exigência fundamental do amor é a liberdade, inclusive para deixar que o outro vá. É assim que Deus nos ama, com um amor que cuida, que é ternura, que envolve, e Deus nos quer bem pertinho dele. Há imagens belíssimas na Sagrada Escritura que traduzem isso. Livro de Deuteronômio 32, como uma águia abre as asas e incita os seus filhotes a voar, assim o Senhor Deus sobre o povo de Israel. O Senhor Deus guarda Israel como a pupila dos olhos. Ou Jesus que diz em Lucas, como uma galinha envolve os seus pintinhos, assim Ele cuida de cada um de nós. Mas não é um amor possessivo, é um amor que, em cuidando,
um amor que envolvendo, um amor que sendo toda ternura. O Senhor é muito bom para com todos, vai dizer este salmo que nós acabamos de cantar em um versículo que não foi aqui citado. Sua ternura abraça toda a criatura. O Senhor Deus nos dá alimento no tempo certo. Abre tua boca, ó Israel, diz o Salmo 79 e 80, e eu te sacio. Mas em sendo um amor de envolvimento, não é um amor que aprisiona, porque a exigência fundamental do amor é a liberdade. Há momentos em que nós temos que atravessar o desejo daquele que está conosco. Isso é fundamental, por exemplo, para que uma mãe não crie filhos com síndrome de Peter Pan. Não vou cuidar, vou entregar o que ele precisa. Não, tem que ser desse jeito. Vem cá, filho, eu coloco o prato, eu te sirvo, eu te dou aquilo que você quer. O que você vai produzir? Uma eterna criança. Alguém que estará sempre com sintomas de desamparo infantil, portanto, sempre à mercê de encontrar uma esposa, um esposo, um chefe, um padre, que se utilize desta fraqueza, desta pessoa, apenas para ser um objeto e uma extensão do seu fetiche e do seu desejo. Não. A fé é um salto, uma confiança mas em alguém que sempre atravessa a nossa expectativa. Pedro está falando, deslumbrado, e o pai faz descer uma nuvem, como que dizendo: Pedro, cala a boca, agora é hora de escutar. Escuta antes de falar. Não é sobre o que você quer, a sua tenda, a sua ilusão, a sua proteção, mas é sobre o que eu quero, sobre a minha vontade, sobre a minha graça, e assim, neste lugar profundo da escuta e da acolhida, ser capaz de ver a fé como um salto e também como uma ruptura. É por isso que nós estamos na tensão do Evangelho de Marcos. Cristo está encaminhando-se para Jerusalém, lugar onde ele vai experimentar a grande ruptura da cruz, onde ele vai ser rasgado para que nesta divisão do cordeiro, é isso, não é? O padre, durante a missa, levanta a hóstia, o cordeiro dividido, na divisão do cordeiro nós estejamos todos unidos em primeiro lugar a nós mesmos, um pouco menos ao dissabor dos nossos desejos e das nossas instabilidades, porque a fé nos centraliza, a fé nos ajuda a entender aquilo que importa. Eu achei que era meu carro, meu filho, meu conto de fadas, minha casa da Barbie, minha igreja, minha paróquia. Veio a cunhada, os parentes, o sogro, a sogra, o bispo, atravessa tudo. E o que vai ficar? O fundamento, aquilo que mais importa. E assim, de volta, estou no eixo. E a fé também é uma ruptura. Quer dizer, temos que viver em erradicação de nós. E haverá momentos em que essa ruptura significará a nossa própria vida, não é? Abel, justo, morto por Caim, mas ajuda a entender a carta aos Hebreus, ainda que neste momento de profundo fracasso, de ruptura, Cristo na cruz foi um fracassado. Não tenhamos dúvida disso. É isso que os discípulos de Emaús, com o coração endurecido, falam para aquele que caminha com eles, sem que eles ainda saibam que é o próprio Cristo. A gente esperava que ele fosse um profeta. Ele até falou umas coisas bonitas, a gente se impressionou, se encantou, mas morreu há 3 dias. Umas mulheres aí disseram que viram, mas ele mesmo ninguém viu. Olha para você ver o que nós fazemos com Deus às vezes. Eu esperava, mas eu rezei, mas eu pedi, mas eu sou uma pessoa tão boa. Não, ele atravessa, a fé rompe, é um rasgo profundo e às vezes nos custará a morte. Viraremos testemunhas com o sangue daquilo que acreditamos, como foi Abel e tantos outros diante dele. Mas, no entanto, ainda que a terra nos engula, ao despertar, nos saciará a presença de Deus. E no momento oportuno, esta é a beleza do que diz a carta aos Hebreus, falando desta injustiça cometida sobre Abel. A terra não foi capaz de tampar a fé. Nem mesmo a morte pode nos separar da fé. A fé que neste mundo é experimentada como um amor de Deus em nós e que nos faz também amar, nem mesmo a morte, porque no momento em que o sangue do justo que teve fé é tampado pela terra, ele clama aos céus e no momento oportuno o Senhor Deus irá realizar
realizar a sua promessa. Irá manifestar a consistência daquilo que nós agora esperamos na obscuridade da fé. Tendo que experimentar muitos saltos de bungee jump. Há momentos em que a gente se lança sem ter muita certeza, sem ter muita convicção. A enfermidade, as dores do envelhecimento, uma traição, algo que nos atravessa, que nos coloca no lugar da angústia. Temos que saltar, confiando em Deus, confiando que Ele sabe o melhor. E temos que romper, vivermos em erradicação de nós mesmos, fazendo estas rupturas, nos perdendo de nós, para podermos nos encontrar e para podermos nos encontrar com este Tu, com este totalmente outro, que nos envolve com a sua palavra, que nos envolve com a sua graça e que fez de nós em Cristo Jesus filhos bem amados, objetos do seu cuidado. Por isso, vale a pena crer. Como nos lembra Gilberto Gil, andar com fé eu vou. A fé não costuma falhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossas preces.